Marco Zero, Anexo C. Uma entrevista com o Dr. Joy Vitale, parte 1. A entrevista a seguir é de um teleseminário no qual fui entrevistado sobre Limite Zero e Ho'oponopono. Por ser tão profundo e revelador, quero compartilhar com você. Corey. Oi, meu nome é Corey, da Peak and Life Publishing. Estou empolgado, pois aqui comigo ao telefone está alguém cujo trabalho admiro há muito tempo, a quem chamo de amigo e mentor, o Dr. Joy Vitale. Joy, obrigado por dedicar esse tempo para participar dessa ligação comigo. Sempre adoro falar sobre esse assunto e sempre adoro falar com você, portanto, isso é ótimo. Obrigado por isso. Falando de assuntos, estou empolgado porque vou lhe fazer algumas perguntas sobre a antiga tradição havaiana de cura, o Ho'oponopono, um assunto no qual sei que você possui muita experiência e que as pessoas se interessam muito. Por isso, nosso objetivo é ajudar as pessoas a entenderem o que é o Ho'oponopono e também lhes dar alguma perspectiva sobre a forma de usá-lo. Então, vamos começar. Você escreveu sua experiência com o Ho'oponopono em seu livro Limite Zero. O que chamou sua atenção no Ho'oponopono e o inspirou a escrever um livro a respeito? Bem, o que chamou minha atenção foi algo que nunca consegui esquecer. Logo que soube, me pareceu uma história milagrosa que poderia ter sido uma mentira ou uma lenda urbana de tão grandiosa. Um amigo meu tinha me contado uma história sobre um terapeuta que ajudou a curar uma ala inteira de um hospital de criminosos com doenças mentais no Havaí. Mas o grande lance foi ele tê-los curados sem trabalhar diretamente. Ele usou um tipo incomum de método de cura havaiano. Sendo assim, foi um milagre sem contato direto, pois eram prisioneiros mentalmente doentes. Estavam num hospital psiquiátrico e esse médico os curou de alguma forma. Então achei que deveria saber se era verdade. E aqui está o mais importante. Se fosse verdade, e à época ainda não sabia se era, eu desconfiava de que não era. Alguém teria que contar essa história, pois era muito inspiradora. Se naquele hospital gigantesco, todos aqueles pacientes com tantos problemas podem ser curados, então você e eu, e as pessoas que estão nos ouvindo, e outros que circulam pelo planeta, com nossos probleminhas minúsculos, também podemos curá-los. Então, eu fui inspirado pela história. Eu queria descobrir se era verdade. Eu queria contar a respeito e saber a respeito também. Isso faz sentido, pois ouvir a respeito faz parecer um milagre e nos dá muita esperança que isso seja possível para nós, se for verdade. Então, o que descobriu quando investigou? Bem, sabe de uma coisa? A primeira vez que eu vi essa história, não investiguei. Deixei de lado por 1 ano, para você ver como sou esperto. Tenho a mente razoavelmente aberta, mas também sou cético e quis mais provas. E meu amigo, o que me falou a respeito, não tinha nenhuma prova. Ele não sabia nada a respeito, nem tinha fonte alguma. Não tinha nenhum livro ou website. Não havia nada para me mostrar, por isso eu deixei de lado por 1 ano. No ano seguinte, me contou a história outra vez e achei que isso era um sinal. Precisamos procurar saber desse negócio. Ele e eu pegamos o laptop e começamos a pesquisar. Não havia praticamente nada. Alguns nomes surgiram, mas nem sabíamos se era o nome do terapeuta. Porém, naquele ponto, a busca começou. Quando eu deixei aquele evento e voltei para minha casa no Texas, comecei a procurar mais. Encontrei o tal terapeuta e achei o e-mail dele. Enviei-lhe uma mensagem e falei com ele ao telefone. A primeira de muitas ligações foi a mais inesquecível. Então, eu o encontrara. Tinha mandado um e-mail marcando um horário e ele disse que eu ligasse. Eu liguei. Imagino que deva ter sido um momento empolgante, mas cauteloso para você, para ser cuidadoso ao ouvir. É verdade? Àquela altura, tudo estava tomando forma. Era paixão, empolgação, curiosidade, esperanças, inspiração, todo tipo de coisa. Eu estava fazendo o meu papel de jornalista, sabe? Fazendo perguntas como, isso é verdade mesmo? E onde era o hospital? E o que ele estava fazendo? Escrevi sobre isso no livro Limite Zero, mas ficou mais interessante, porque ele estava me contando sobre uma técnica havaiana incomum, mas era fora da minha área de conhecimento. Sou um cara que já fez muita pesquisa em metafísica e escrevi sobre espiritualidade, visualização, afirmação, milagres e magia, todo esse tipo de coisa.
mas ele estava falando de um modo completamente diferente de compreensão da vida e de nossa ligação com o divino. Então, mesmo assim, a conversa acabou durando quase 1 hora, e a conversa em si foi incrível, porque ele apenas me deu seu tempo. Nem me conhecia, mas foi muito generoso e aberto. Daquela ligação, ele disse que estava fazendo um workshop, acho que era naquele fim de semana ou no fim de semana seguinte, na Califórnia. E eu e o amigo que me falara a respeito pegamos um voo até lá para participar. Você sentiu que estava prestes a descobrir algo empolgante como sentira naquela ligação? Certamente eu senti, e tive todas as minhas perguntas respondidas. Não entendi todas as respostas, mas tive todas as perguntas respondidas e fui ao seminário, onde conheci o terapeuta, cujo nome completo é Dr. Ihaleakala Hewlin. Assim que o conheci, gostei do cara. Adorei o que estava se passando no workshop e conversei com ele bem ali, depois, sobre escrever um livro e ele não queria fazê-lo. A essa altura, estava resistente. Disse que havia outra pessoa que deveria escrever um livro e não queria fazer isso naquele momento. Mas eu ainda estava curioso e queria aprender para mim mesmo e para compartilhar com outras pessoas, pois sou o tipo de investigador que sai em busca de técnicas e modalidades de cura e ferramentas diferentes que ajudem as pessoas, para que eu possa compartilhá-las. Quero usá-las em minha vida, mas quero compartilhá-las para ajudar os outros. Claro, bem, isso certamente é o que você tem feito ao longo dos anos, com seus livros, programas e cursos, nos ajudando com ferramentas que auxiliam em nossas vidas. Então, lá estava você, no evento, e o processo é chamado de Ho'oponopono, e espero que eu esteja falando corretamente. Está. Então, o que você descobriu sobre o Ho'oponopono que realmente o deixou empolgado? Algo novo que podemos usar, imagino. Acho que havia 2 ou 3 coisas se desenrolando. Uma é a simplicidade disso. Esse é um processo muito fácil de 4 frases que você diz para si mesmo, a fim de resolver todo e qualquer problema que venha a perceber em sua vida ou no mundo. Nos workshops que ele fazia e mais tarde eu e ele fizemos juntos, pesquisamos outras coisas que podem ser feitas, mas a essência do Ho'oponopono é assumir responsabilidade por tudo em sua vida. E esse é um grande conceito de assimilar, e o motivo de minha empolgação é por ser algo que o capacita e lhe dá poder para tal. Você não precisa ir a outra pessoa, não precisa mudar a outra pessoa, nem buscar outro produto, serviço ou inúmeras outras coisas. É um trabalho interior. Eu gostei disso. É uma sensação de capacitação e você já não se sente mais vítima, em sentido algum. Você é totalmente responsável por tudo. Portanto, isso me agradou. Depois, as 4 frases foram tão fáceis para mim que hoje fazem parte do pano de fundo de minha mente. E simplesmente aprendê-las, não sei como a vida poderia ser mais fácil do que apenas dizer essas 4 frases. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe e obrigado. À medida que entramos mais no assunto, podemos falar e explicar mais a respeito se você quiser. E a terceira coisa, creio que tenham sido todas as histórias que eu ouvia, das pessoas que estavam passando por mudanças profundas por fazerem o Ho'oponopono. A primeira grande coisa foi o Dr. Hewlin trabalhar no hospital psiquiátrico para os criminosos com doenças mentais e, sozinho, conseguir fazer a transição na qual todas as pessoas foram liberadas e aquela ala acabou sendo fechada. Quando vi tudo isso, fiquei empolgado. Quais são as possibilidades? Quais são as implicações ou desafios que as pessoas possuem que podem ser dissipados com a prática dessa técnica simples, incomum, difícil de pronunciar e ligeiramente maluca? Sim, isso mesmo. E as pessoas talvez não saibam que o Dr. Hewlin ajudou aquelas pessoas, mas jamais as viu. Ele era um psicólogo e não as viu, cara a cara. Ele trabalhou em si mesmo para curar os problemas delas, e é isso que torna o processo tão impressionante. Para ser bem preciso sobre isso, ele as viu, não apenas como pacientes de um profissional. Em outras palavras, à medida que passava pelas alas, via as pessoas de lá, pois tinha de estar presente. Era seu trabalho estar naquela ala e ver o paciente, mas ele não os via de forma profissional. Ele não precisava de uma abordagem como faz um terapeuta tradicional, que senta com o paciente e um conversa com o outro. Não fez nada disso.
Olhou seus arquivos e, ao fazer isso, sentia o que estava se passando dentro dele, que podia ser raiva, ira, vergonha, frustração, infelicidade, qualquer coisa que estivesse sentindo. Ele tinha o domínio disso e depois perguntava como trouxera isso à sua realidade. Estava assumindo 100% de responsabilidade de tudo o que estava lhe acontecendo. Os criminosos mentalmente doentes agora estavam na realidade dele. Ele estava assumindo responsabilidade por isso e sentindo as dores dentro de si, fazendo o que chama de purificação. Purificar ou limpar são terminologias que usou com o Ho'oponopono. Ele se limpa desses sentimentos e se sente melhor por dentro, e ao mesmo tempo, aqueles pacientes começaram a melhorar. Certo, recentemente tive a chance de assistir aos vídeos do seminário que você e o Dr. Healy realizaram juntos, e foi uma experiência incrível para mim poder ver como ele ensina e como você interage com ele, e sua experiência. Uma das coisas que fizemos recentemente, eu e você, foi enviar uma pesquisa aos seus assinantes para ver que perguntas têm quanto a isso. Então, tenho algumas dessas perguntas aqui na minha frente. Na verdade, recebemos um mar de questões e são ótimas perguntas, pois vão nos ajudar a entender. A princípio, realmente parece muito fácil. As pessoas podem encontrar as 4 frases na internet ou já leram em seu livro e perguntam: é só isso? E, em determinado nível, sim, é só isso. Porém, em outro nível, há certa quantidade de ensino que acompanha e ajuda a usá-las. Portanto, deixe-me repassar as perguntas que recebemos. Muita gente queria saber sobre suas experiências. Você pode nos dar alguns exemplos de mudanças em você quando estava fazendo os processos do Ho'oponopono? Sim, isso é muito fácil, porque há muitos deles. Mantenha em mente que agora faço isso todos os dias, 24 horas por dia. É tão automático que acontece até quando estou dormindo. Assim, em outras palavras, as 4 frases estão se passando até mesmo agora. Estou fazendo a purificação enquanto falamos. O que isso faz? Em primeiro lugar, isso me acalma. Da melhor forma que minha capacidade permite, estou removendo todas as antigas programações. E programação é um termo frequentemente usado pelo Dr. Healy em Limite Zero para se referir às crenças, negatividade, impedimentos energéticos passados, formas de pensamento, todo tipo de coisa que nos impede de estarmos aqui e agora e em paz nesse momento. Enquanto faço isso, estou tendo cada vez mais desses momentos de sensação de admiração. Parte disso é difícil descrever, pois no passado, o velho Joey estaria totalmente envolvido em qualquer coisa que estivesse fazendo, qualquer dificuldade com que estivesse lidando, qualquer que fosse o desafio, qualquer que fosse a oportunidade ou problema, o que quer que fosse. E haveria a predominância do comportamento tipo A, no sentido de lutar até derrubá-lo. Hoje em dia, tudo é bem mais tranquilo. Agora, um exemplo específico de quando eu estava no primeiro workshop com o Dr. Healy anos atrás, acho que há 6 anos, foi quando tive infecção urinária. Senti que estava começando, estava viajando fora da cidade, com muito estresse, fazendo algo completamente desconhecido. Então, com todo o estresse e tantos sentimentos cautelosos se passando, senti a infecção urinária chegando e pensei: bem, deixe-me usar as 4 frases nisso. Assim, comecei dizendo: sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, obrigado. Enquanto estava ciente do meu estado físico, apenas mantive o foco nisso. E passou, aquilo se dissipou, desapareceu e não fiz mais nada. Não tomei remédio, não fui ao médico nem ao hospital, nem bebi muita água. Sequer fiz as coisas simples e óbvias que talvez sejam feitas. Só fiz o que aprendi com o Limite Zero. Essa foi uma das primeiras coisas que fiz. Então, comecei a usar isso para qualquer coisa que aparecesse, significando que, acho que eu escrevi isso em Limite Zero, recebi um e-mail de um sujeito que estava profundamente zangado comigo. Não me lembro do motivo, e realmente não importa. Isso faz parte do ato de purificar, e nem sequer importa de onde surgem essas barreiras energéticas, só importa que você se purifique delas quando aparecerem. Portanto, em vez de responder-lhe, como eu talvez tivesse feito, teria sido articulado, teria sido persuasivo,
teria feito o máximo para acalmá-lo. Eu não fiz nada disso, eu não fiz nada. Só me sentei e fiz meu Ho'oponopono. Eu te amo, por favor me perdoe, sinto muito, obrigado. Eu o mantive em mente e fiz isso por dentro e tive uma sensação de paz. Então, voltei a cuidar da vida e olhei meu e-mail, e lá estava outra mensagem dele, se desculpando pelo primeiro e-mail, ao qual eu nunca respondi. Foi como se os problemas fossem resolvidos sem que eu precisasse participar da resolução de uma forma externa. Essas foram duas coisas expressivas que surgiram.